Sexto item da pauta, processo número 00058-005934/2015-67. Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: termo de ajustamento de conduta. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Aproveito para informar que nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Paula Damas de Matos, representante da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de processo administrativo referente a 6 termos de ajustamento de conduta propostos pela Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, em referência aos autos de infração número 1511 de 2014, 1520 de 2014, 1524 de 2014, 1525 de 2014, 1526 de 2014 e 1522 de 2014, lavrados em virtude da constatação de irregularidades verificadas em auditoria de segurança contra atos de interferência ilícita, AVSEC, realizada pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária no Aeroporto Internacional de Brasília no período de 7 a 11 de 4 de 2014. Os pedidos foram apresentados conjuntamente às defesas dos autos de infração, visando a adequação das não conformidades identificadas pela ANAC, acompanhados de proposta de suspensão dos processos sancionadores já instaurados. Em 23 de 1 de 2015, a Gerência Técnica para a Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, GTSG-CIA, analisou as referidas propostas de TAC e concluiu pela desnecessidade de celebração dos termos número 1, 3 e 6, tendo em consideração que as correspondentes não conformidades já teriam sido sanadas pelo operador aeroportuário. Em relação aos TACs número 5, 7 e 8, a área técnica ponderou pela viabilidade da celebração dos termos, desde que fossem realizadas alterações nas propostas de modo a se adequarem a requisitos estabelecidos. Em 16 de 3 de 2015, o processo foi enviado ao Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária, que encaminhou os autos à Gerência de Normas, Padrões e Sistemas, GNPS-CIA, para as providências cabíveis. Em 26 de 3 de 2015, a Gerência de Facilitação do Transporte Aéreo e Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, GFSI-CIA, atualizou as informações referentes às mencionadas propostas de TAC. Tendo em vista o recebimento de novas informações e evidências apresentadas pela Inframérica, a área técnica afirmou que as irregularidades objeto das propostas de TAC número 7 e 8 haviam sido corrigidas ou mitigadas pela concessionária, não havendo mais razão para prosseguir com a análise e com a celebração dos referidos termos de ajustamento. Restando, portanto, após a exclusão dos demais, somente o exame da proposta de TAC número 5. Posteriormente, verificou-se que também o TAC número 5, a conduta a ser ajustada também já havia sido sanada. Nesse caso, a área técnica foi orientada em 27 de 9 a não adotar para os pedidos de termo de ajustamento de conduta o estabelecimento... Desculpa. Desculpa, só retornando um pouco. Em 1º de agosto de 2016, a GTCG manifestou-se pelo arquivamento do presente processo por perda de objeto da proposta do TAC número 5, tendo em consideração a alteração normativa ocorrida em 19 de 7 de 2015, vez que a obrigação relacionada ao referido termo somente passará a ter seu cumprimento obrigatório a partir de 18 de 7 de 2017. Em 2 de 12 de 2016, o presente processo foi arquivado. Em 19 de 12 de 2016, a GNAD-CIA considerou necessário o desarquivamento do processo e remessa à diretoria colegiada, visto que o somatório das multas aplicáveis superaria o teto de R$100 mil,
e que, nos termos da manifestação jurídica contida no parecer número 154/2015 da Procuradoria, todo pedido de celebração de TAC deve ser submetido à apreciação e decisão da autoridade competente. Ainda que absolutamente descabida a celebração do termo, deverá a área técnica apreciar e decidir encaminhar para a decisão da superintendência ou diretoria. Ademais, de acordo com a área técnica, pelo memorando número 97 de 2016, a CIA foi orientada a não adotar para os pedidos de termo de ajustamento de conduta o entendimento estabelecido em 18 de 5 de 2016 e que passou a autorizar o arquivamento de pedidos de isenção reputados improcedentes pelas áreas técnicas sem encaminhamento ao colegiado. Assim, com o intuito de subsidiar a tomada de decisão da diretoria, a CIA se manifestou desfavorável à celebração dos TACs, propostos pela Inframérica, por não vislumbrar interesse público na realização dos acordos. Por fim, solicitou o retorno dos autos para a continuidade da instrução dos processos, ainda pendentes de decisão em primeira instância, com a informação sobre a decisão da autoridade competente e prosseguimento da apuração das possíveis infrações noticiadas. O processo foi então distribuído a essa diretoria em 28/12 para a relatoria. É o relatório. Doutora Paula, com a palavra. Muito obrigada. Mais uma vez. A questão nesse processo, nessa assinatura de termos de ajustamento de conduta, é muito uma questão mais temporal e também, vamos dizer, filosófica da empresa, do que qualquer outra oposição ao parecer da CIA, né? Uma vez que a gente cumpriu com a regulamentação, tanto que todas as pendências hoje já não existem. Primeiro, cumpre colocar que nós fizemos o pedido de TAC em 7 de julho de 2014. Mais de 6 meses depois, a área técnica foi se manifestar sobre o assunto e a Inframérica só foi notificada sobre alguma análise sobre o TAC proposto em 2014, em 20 de 12 de 2016. Nós ficamos aproximadamente 2 anos sem ter qualquer notícia da agência sobre essas questões. O TAC faz parte da nossa estratégia de defesa dos autos de infração, uma vez que, como os senhores bem sabem, a finalidade de aplicar a sanção administrativa é educativa, né? A sanção ela tem, em regra geral, caráter preventivo, educativo e repressivo. Deve produzir um efeito pedagógico junto à concessionária, cujo objetivo é que surta um efeito positivo na qualidade da prestação de serviço. Uma vez que a gente tem autos de infração atrelados a esses termos de ajustamento de conduta e uma postura positiva da concessionária, no sentido de atuar de forma ostensiva para solucionar as questões, o nosso entendimento é que este TAC ele deveria ter sido, à época, analisado dentro de um lapso temporal razoável, porque isso influencia, sim, os processos administrativos de sancionadores. Uma vez que, como eu havia colocado, o TAC ele é uma forma de educar e atingir a função da agência reguladora, que é garantir a segurança operacional, garantir a segurança dos passageiros, que foi o que a Inframérica acabou fazendo. Então, a nossa posição nesse processo em si é no sentido de existe um processo punitivo que está correndo quando elementos essenciais, a nosso entender, né, visto o caráter do poder sancionador do Estado, não foram avaliados a tempo. Então, por isso, uma vez que fomos questionados sobre o interesse de manutenção desse TAC, desses TACs, nós nos manifestamos de maneira positiva, porque isso influencia, sim, os processos que hoje vão gerar uma multa de mais de R$100 mil. É basicamente essa a nossa manifestação. Diretores, alguém quer se manifestar? Não? Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Paula. Por favor, diretor. Passo a leitura do voto.
O termo de ajustamento de conduta, TAC, é regulamentado no âmbito da ANAC pela Resolução número 199 de 2011 e tem por finalidade, conforme seu artigo 2º, definir medidas corretivas e prazos a serem observados pelos agentes com vistas a adequar a sua conduta. Com apoio em tal normativo, passa-se a examinar a proposta apresentada pela Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, tendo em vista a competência da diretoria neste caso, exercida segundo a regra de alçado para a decisão de celebração do ajustamento de condutas infracionais. Conforme relatado, a concessionária propôs os TACs, visando a adequação das não conformidades identificadas pela ANAC, tendo em conta os normativos relacionados à segurança contra atos de interferência ilícita. No entanto, verificou-se que o conteúdo das irregularidades não demandariam qualquer dilação no tempo para a obrigatória readequação de condutas. Ao contrário, o próprio autuado notificou à agência que já teria revisado seus procedimentos para atendimento aos normativos durante o prazo de tramitação das propostas de TAC, entre os anos de 2014 e 2016. Assim, a área técnica entendeu que as propostas de TAC seriam inviáveis, por ausência de interesse público, uma vez que, segundo suas ações de fiscalização realizadas, as medidas necessárias à correção já teriam sido implementadas, nada restando, portanto, para a então suscitada deliberação da diretoria colegiada, seja em razão da implementação das medidas inicialmente propostas pela Inframérica, ou ante o fato de não ter sido proposta nenhuma medida adicional que pudesse representar qualquer outro benefício para a sociedade. Ressalta-se ainda que a concessionária propôs a suspensão da exigibilidade dos respectivos autos de infração, como condição para a celebração dos respectivos TACs, dado que as respectivas multas somente poderiam ser cobradas no caso de descumprimento dos ajustamentos. No ponto, cabe observar que, conforme preconizado pelo parágrafo 5º do artigo 6º da Resolução 199, a previsão de suspensão do procedimento sancionatório pela celebração de TAC constitui medida de exceção e que demanda a demonstração objetiva da existência de medida alternativa eficaz para a preservação do interesse público, bem como a adequada fundamentação. Tem-se para o presente julgamento que a infratora não logrou demonstrar de que forma o interesse público restaria mais eficientemente tutelado que justificasse a cogitada suspensão dos processos sancionadores em curso. Não indicou qualquer medida mitigadora e suficiente para sugerido deslinde ou apresentou compromissos adicionais e alternativos às sanções. Com efeito, da leitura dos documentos apresentados, percebe-se que as propostas consistiam na mera correção das irregularidades então flagradas. Parece evidente que o descumprimento das normas constitui dever do regulado, não configurando assim medida excepcional e suficiente para a suspensão dos processos administrativos. Destaca-se, por fim, que a admissibilidade e a própria celebração do TAC configuram condicionantes necessárias para a pretendida medida de suspensão dos processos punitivos, ou seja, concluindo-se pelo indeferimento dos pedidos de TAC, restariam por consequência prejudicados os pedidos de suspensão processual. Em apoio ao argumento, lembro o parecer número 154 da Procuradoria. Ante o exposto e com fundamento na Lei 11.182 de 2005, voto pelo indeferimento do pleito de celebração dos TACs propostos pela Inframérica concessionária do Aeroporto de Brasília por ausência de interesse público. Sugere-se, por fim, que a presente decisão seja encaminhada à instância julgadora dos respectivos processos punitivos relacionados aos autos de infração já mencionados, visando a sua instrução e imediata continuidade. É como voto. Só uma pergunta antes de eu abrir para os diretores. Os autos, eles foram suspensos ou não? Eles continuaram lá embaixo? Eu entendi, diretor, que eles continuaram. Continuaram. A concessionária pediu a suspensão, mas eles não foram suspensos. Só me tira essa dúvida, doutor. Foi feita lá embaixo? Já houve prazo de defesa? Tudo? Como é que está isso? Só uma dúvida. Salvo engano, dois desses autos de infração, eles já tiveram um primeiro julgamento. A gente fez a solicitação da suspensão, como dito, a gente não teve qualquer retorno. E, ao mesmo tempo que a gente recebeu a manifestação sobre os TACs, salvo engano, tá? Me recordo de dois processos que tiveram continuidade. Tá bom. Obrigado, doutora Paula. Diretor Juliano, como vota o senhor?
Eu acompanho o relator. Diretor Paes. Vou fazer algumas considerações. Por favor. Nós sabemos que o termo de ajuste de conduta, até pelo seu próprio nome, ele tem por foco que a gente permita que um fiscalizado, ele se ajuste a uma conduta que é conforme as regras da agência. Esse é o foco do termo de ajuste de conduta. O que me parece interessante nesse processo é que o tempo que se demorou para resolver o problema, ele fez com que até as mudanças das regras da própria agência não permitisse que o regulado se ajustasse à legislação estabelecida. A legislação foi modificada e, aí, vamos dizer assim, entre aspas, caducou todas as medidas que ele pudesse tomar para se ajustar à conduta esperada pela agência. Então, vamos dizer assim, fazendo exatamente o mesmo juízo de valor que o diretor-presidente fez, a minha sugestão, diretor Fenelon, é que eu concordo com o parecer do relator, todavia eu acho que no momento em que nós fôssemos fazer uma avaliação da dosimetria dessa pena, isso fosse considerado como atenuante e outras coisas mais, de maneira que a gente fosse no foco da questão e pedagogicamente aplicando uma penalidade correspondente, vamos dizer assim, à dimensão daquilo que se está esperando. Voto com o relator. Hashtag considera nada. Diretor Bezerra. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, com as ressalvas do diretor Paes de Barros.